Portugal já trabalhou um brasileiro, que chama-se Scolari, um grande treinador da seleção portuguesa, acarinhado por todos os treinadores brasileiros, acarinhado por todos os treinadores portugueses. Não estou a dizer pelo povo português, porque eu também sou acarinhado pelo povo brasileiro. Além de Scolari, Lazzaroni, Abel Braga, Carlos Alberto, René Simões, Paulo Autori, Abel Braga. Estes treinadores, mais alguns que eu agora não me lembro, trabalharam todos em Portugal. E nós, treinadores portugueses, quando eles estiveram lá, tentámos aprender, tentámos tirar qualquer coisa positivo. E nunca foi esta agressividade verbal, constantemente, os treinadores do Brasil têm sobre mim. Jesus foi ainda questionado sobre quais os escritores portugueses que gosta de ler. O técnico acabou por se referir a Camões para falar de inveja. Quanto aos grandes escritores da língua portuguesa, não é? E falou em dois, não é? Saramago e Fernando Pessoa, que hoje já não são vivos. Qualquer português já leu livros de Fernando Pessoa e de Saramago. Como um escritor que não, mas fazia parte da nossa história. Eu, como quando estudava, aprendi algumas coisas sobre ele, Camões, não é? No último parágrafo de um livro que ele escreveu a palavra inveja. E isto para mim, porque é que há tantos anos o Camões escreveu no último parágrafo dele do livro inveja. É um problema também que muitas das vezes acontece e está a acontecer, não é? Mas leio muitos livros sobre basquetebol, sou apaixonado sobre o basquete, sou apaixonado sobre o handball, sou apaixonado sobre todas as modalidades. E essas modalidades eu leio. Gosto de futebol, não leio. Sou eu que escrevo, eu vou criar as minhas ideias, não preciso de ler, não preciso saber o que é que os outros pensam, não quero saber, nem me interessa. Revelamos agora o verso exato a que se refere Jorge Jesus. É o último verso da última estrofe dos Lusíadas. Luís de Camões escreveu, e estou naturalmente a citar, sem a dita de Aquiles ter inveja, sendo que a dita é, neste caso, a sorte, ou seja, e neste contexto, o destino. E será que o destino vai levar Jesus a ser campeão no Brasil? Cátia, pelo menos está mais perto. Exato, está pelo menos bem encaminhado, porque o Flamengo venceu o Grêmio por 1-0 e está agora a 2 pontos de conquistar o título brasileiro. O Flamengo deslocou-se à casa do Grêmio à mesma hora que o Palmeiras visitava o Bahia. A missão da equipa de Jorge Jesus era manter, ou se possível aumentar a vantagem para o Verdão no topo da tabela. Após um susto inicial da equipa da casa, Mengão reagiu e quase chegou ao golo por Gabriel Barbosa. O guardião Paulo Vítor saiu dos postes e manteve o marcador a 0. Pouco depois foi a vez de voltar a brilhar o outro guarda-redes. Diego Alves impediu a 2 tempos o gol do Grêmio. Num jogo de parada e resposta, Flamengo iria chegar ao golo aos 37 minutos. Léo Moura tocou com o braço na bola dentro da área e Gabigol assumiu a despesa. Na marca dos 11 metros, o craque brasileiro não desperdiçou. Ele que é o melhor marcador do Brasileirão com 22 golos. De seguida, novamente, Gabriel Barbosa a tentar ampliar a vantagem. O remate em arco saiu por cima. O Grêmio queria evitar a derrota a todo o custo e foi encostando o Mengão às cordas. Mas o desacerto não largava os avançados de Renato Gaúcho. Aqui foi PP a falhar o alvo. Gabigol estava no melhor e no pior e seria expulso aos 74 minutos por protestos. Quando se dirigia para os balneários, o avançado provocou os adeptos rivais, lembrando a vitória por 5-0 do Flamengo sobre o Grêmio nas meias finais da Libertadores. O Flamengo beneficiou ainda do empate do Palmeiras e Jorge Jesus está a 2 pontos de sagrar campeão brasileiro. Mas antes segue-se a final da Libertadores frente aos argentinos do River Plate. Andréia Candeias, vamos agora ver que fado espera Jorge Jesus.
Jorge Jesus, que está então a 2 pontos de ser campeão brasileiro. Olhando para o que acontece em Portugal, destaque para a primeira sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete. Bruno Carvalho disse hoje estar depauperado e pediu a dispensa das sessões do julgamento por não ter meio de transporte. O pedido foi feito pelo advogado do antigo presidente do Sporting à juíza, alegando que Bruno Carvalho trabalha 2 horas de manhã e à tarde. O pedido foi aceito pelo Tribunal. Bruno de Carvalho, que esteve hoje no arranque do julgamento do ataque à Academia de Alcochete. O ex-líder dos Leões identificou-se como comentador desportivo no momento em que foi questionado sobre a profissão que desempenha atualmente. Bruno Carvalho não falou em tribunal, mas foi implicado nas declarações de Bruno Jacinto. O antigo oficial de ligação dos adeptos do Sporting revelou em tribunal ter ouvido uma conversa de Mustafa, segundo a qual Bruno Carvalho teria dado o aval ao ataque à Academia. O então presidente leonino terá dito, e estou a citar, desta vez, façam o que quiserem aos jogadores. É o ponto de partida para a nossa conversa neste mercado com o José Manuel Freitas. José, muito boa tarde. Boa tarde, André. Com aqui Jacinto, uma vez mais, a implicar Bruno de Carvalho e a replicar esta frase que já era de conhecimento público, pelo menos da fase de instrução, em que Bruno Carvalho terá dito façam o que quiserem aos jogadores. Olha, a única garantia que eu tenho, e a esmagadora maioria dos portugueses, com toda a certeza, é de que quando terminar, portanto, estes preceitos todos jurídicos, fase de instrução, ouvir as testemunhas, e quando se avançar para uma decisão final, todos saberemos quem é que estava a falar a verdade e quem é que estava a falar a mentira. Não vale a pena estar aqui a dizer que o senhor A disse que o senhor C fez isto e depois não fez, que o senhor C sabia que o senhor A, porque é tudo... Eu já ouvi os mais dispares comentários e as mais dispares opiniões sobre quem falou com quem, e até à data ainda não há uma resolução plena sobre a situação. Portanto, não te posso adiantar muito mais, vou acompanhar à distância com a maior das atenções tudo o que se passa, particularmente as declarações, para depois, no final, esperar que a Justiça cumpra o seu desígnio, que é, de uma vez por todas, e finalmente dizer o que é que aconteceu em Alcochete, quem fez o quê e quem é que, obviamente, mandou atacar o plantel profissional do Sporting Clube Portugal. Fica marcado também esta sessão por este pedido de escusa de Bruno de Carvalho. Causa-te alguma estranheza esta justificação de não ter dinheiro para se deslocar a tribunal? Devo-te confessar, as pessoas podem achar que eu estou noutro mundo, mas não. Não me causa estranheza. A informação que existe neste momento é que o Dr. Bruno Carvalho está desempregado. Faz uma colaboração, acho que esporádica, com uma rádio dedicada ao desporto, que é a Rádio Estádio. Não há problema nenhum da minha parte em o dizer. E, portanto, não faço ideia se as colaborações são avultadas ou não, mas se uma pessoa está desempregada e assume que não tem condições, surpreende-me não ter amigos... Mas aqui é dizer que trabalha 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Eu não será sei. Uma espécie de part-time, direi eu. Não sei se será bem assim. Não sei se será bem assim. Só se for nesta fase da instrução do que está a passar relativamente à situação da Alcochete. A mim o que me pode estranhar é não ter amigos que o queiram levar a acompanhar as sessões de julgamento. Mas há aqui outra coisa. Que se calhar pode espantar muita gente, mas tratando-se da importância do que está a acontecer e da figura que Bruno de Carvalho e da importância que tinha naquele tempo no Sporting, quando o Tribunal achar que é muito importante a sua presença, acho que pode encontrar uma solução ocasional de haver um carro, uma viatura de alguém ligado ao Tribunal, ao Ministério Público, sei lá, aos advogados para o ir buscar. Surpreende-me não o seu pedido, surpreende-me é que tenham desaparecido todos os amigos de Bruno Carvalho que o poderiam levar ao Tribunal. Bem, esta foi apenas a primeira sessão, naturalmente vamos estar atentos às próximas, a sessão então deste julgamento ao ataque à Academia de Alcochete. Olhando para o mercado e no caso para o Benfica, Jota quer deixar o clube caso continue sem jogar com regularidade. O Correio da Manhã sabe que o extremo quer ter mais oportunidades e que vê com bons olhos o empréstimo já em janeiro. Luís Filipe Vieira é admirador das capacidades de Jota, mas compreende que o jovem avançado tem estado aquém das expectativas sempre que foi lançado por Bruno Lage.
Recordo que Jota continua em processo de renovação com o Benfica, um processo que se arrasta já há vários meses. O jogador tem contrato até 2022, recebe atualmente cerca de 40 mil euros por época e quer que o salário suba para os 500 mil anuais. José Manuel Freitas, Jota tem ou não espaço neste plantel de Bruno Lage? Tendo em conta a rotatividade também que o técnico gosta de fazer. Devo-te confessar que esperava ver Jota jogar mais vezes no Benfica. Pode passar-se alguma coisa. Ou o treinador aposta, como tem apostado noutras soluções, ou o Jota não está a corresponder no trabalho diário ao que o treinador quer. A verdade é que, de repente, Jota parecia ser, no início da época, um jogador com uma importância grande e foi, entre comas, ultrapassado por Sérvio, que naquela altura não contava para a equação do treinador do Benfica e hoje conta mais. Mas, indo ao encontro da notícia e daquilo que a minha querida amiga acabou de ler, eu acho que o Jota faz bem isso do Benfica. Vou dar um exemplo. Diogo Gonçalves, que tem feito grandes jogos no Famalicão. E, portanto, o que o Jota precisa é de jogar. Se paralelamente há a questão do contrato para resolver e se o está a afetar, não sei se estará ou não. Mas é realista pedir um aumento de quem ganha 40 mil para 500 mil se depois, efetivamente, não tem jogado os minutos com certeza que esperava? A questão é esta. A leitura que o jogador está a fazer é: se eu faço parte do plantel principal do Benfica e ganho 40 mil euros por ano, sinto-me no direito de exigir ganhar um salário semelhante a alguns companheiros meus. Essa é a primeira leitura. A segunda vem a reboque desta ideia, que é: mas para ganhares 500 mil euros, digo eu, aligerando até a questão, precisas de jogar mais tempo. Mas se o treinador não lhe dá, se calhar o que o Jota tem a fazer é tentar renovar o contrato o melhor que puder e souber, ele e quem o representa, e, na verdade, ir à procura de um clube onde possa expressar a qualidade do seu jogo. E volto a repetir, os benfiquistas sabem do que é que eu estou a falar, e todos nós que acompanhamos o fenómeno da Primeira Liga em Portugal. Diogo Gonçalves é hoje um jogador com uma importância grande no Famalicão, joga assiduamente, o treinador do Famalicão gosta de dar oportunidades aos jovens e é o que o Jota está a precisar. Há clubes na Primeira Divisão com uma determinada dimensão que podem vir ao encontro da sua qualidade de jogo, porque aparentemente, seja por não renovar ou seja por qualquer outra razão, parece que, a não ser que as coisas mudem de um dia para o outro, Jota, ok, está no plantel principal do Benfica, mas até ver não conta como ele gostava que contasse para o treinador. E achas que, em termos de carreira, faria sentido ficar na Liga Portuguesa? Acho que sim, acho que sim. Diogo Gonçalves esteve o ano passado no futebol inglês e as coisas não lhe correram assim tão bem. Uma equipa de segundo escalão, creio que Nottingham Forest, se não me falha a memória, e acho que não. As coisas não lhe correram assim tão bem. Regressou a Portugal, está no Famalicão, ganhou o seu espaço. Acho que o Jota podia começar antes de tentar uma solução no estrangeiro, a não ser que apareça um clube e que compre o seu passo ao Benfica e o Benfica possa fazer um negócio bom e o jogador também. Agora, para a carreira dele, acho que o Jota fazia bem, e parece-me que é uma atitude sensata da parte dele, pedir para sair, e se possível num clube português. Há muitos clubes portugueses com quem o Benfica tem boas relações, onde o Jota seria um jogador muitíssimo útil. Continuamos a olhar para o Benfica. O novo relevado do Estádio da Luz pode não vir a ser aprovado pela Liga por utilizar tecnologia híbrida. Quer isto dizer que o piso é composto de relva natural, mas também de uma pequena percentagem, cerca de 10%, de relva artificial. O objetivo é que o piso seja mais resistente. Ora, os regulamentos da Liga determinam que é obrigatório os pisos serem de relva natural e não prevêem este reforço de relva artificial, pelo que poderão existir problemas de legalidade. O primeiro jogo oficial do novo relevado está previsto para o próximo dia 30, com o Benfica a receber o Marítimo. José Manuel Freitas, é possível que o Benfica tenha investido neste novo tapete sem se informar se era legal ou não esta utilização de um tapete híbrido? Não quero acreditar nisso. Acho que o Benfica deve ter pedido informações. Agora, devo dizer uma coisa, com o meu à vontade de sempre, em relação a questões que não domino. Mas num espaço brutal, não sei quantos metros quadrados de relva, se só tiver 10%,
Acho que isto é um preciosismo, isto é estar a querer complicar. Ok, os regulamentos da Liga defendem, mas será que nos regulamentos da Liga está ipsis verbis, tem que ser mesmo relva natural, que não pode ter um bocadinho ali, vá lá, entre comas de plástico? Acho que, sinceramente, acho que o Benfica fez um investimento brutal, de certeza, na aplicação do novo relevado. Procurem encontrar uma solução que se calhar até pode servir de exemplo para outros clubes, porque se as coisas resultarem, acredito que no futuro, quando alguns dos principais clubes portugueses forem obrigados a mudar de relevado, possam avançar pela mesma tecnologia. Não tenho nenhuma informação suplementar em relação a isto, não percebo nada destas questões. Agora, num espaço brutal, se me dizes que na tua peça que são 10%, acho que isto é um preciosismo a sério. Acho que isto não é estar a facilitar. E também não acredito. Então, mas agora vamos colocar as coisas no plano extremo. Não, os senhores não podem utilizar o relevado. E o que é que o Benfica vai fazer? Vai outra vez retirar este relevado e montar outro? Vai gastar mais uma fortuna? Não acredito. Tem que se encontrar aqui uma solução. Ou então, os regulamentos nesta questão particular são omissos e o Benfica avançou para uma situação. Eu também não estou a fazer a defesa do Benfica. Parece-me que num espaço brutal de um campo de futebol, que são 110 metros por 60, creio eu, são não sei quantos metros quadrados de relevado, 10% é uma expressão mínima. E se é para garantir a sua sustentabilidade, parece-me que esta questão vai ter que ser bem analisada e nem quero acreditar, ou melhor, nem me passa sequer pela cabeça que o Benfica tenha avançado para isto sem saber que podia ser penalizado e que agora, depois do relevado estar montado, tenha que o desmontar para colocar lá outro só porque há um regulamento que defende ipsis verbis. Acho que vai ter de ser encontrado. É que esperas por parte do Benfica colocar esta questão publicamente? Não sei se a Liga quiser impedir mesmo de todo o Benfica de jogar, não sei o que é que o Benfica vai fazer. Acho que tem que haver aqui tem que funcionar o bom senso. Se tu me dissesse assim, o novo relevado do Estádio da Luz tem 80% de relva artificial e 20% de relva natural. Eu percebo que havia aqui motivos para discussão. Agora, nós estamos a falar de 90-10, acho que é uma expressão mínima, que não tem grande importância, que contribui, se calhar, para que os relevados resistam melhor à intempérie. Portugal não é um país de grandes dificuldades em termos climatéricos, mas podem vir umas chuvadas valentes e pode o relevado ficar alagado. Se isso for uma solução para resolver melhor a questão, não percebo. Agora, também quero acreditar que a Liga não vai, passa a expressão, encostar uma faca ao peito do Benfica, em sentido figurado. Não, vocês têm que encontrar-se aqui uma solução, porque não estou a ver que se chega ao dia 30, nem quero acreditar que o Benfica, que seria uma falta de grande rigor e profissionalismo, que tenha avançado para a colocação do relevado sem estar consciente e com as garantias totais de que este relevado podia ser aplicado. Vai ter de ser encontrada uma solução. Não vejo outra forma de resolver o problema. Continuando, no Benfica apresenta nos seus quadros um total de 125 jogadores com contrato profissional. Este número inclui já 15 emprestados e serve 5 equipas dos séniores aos juvenis, incluindo as formações B, sub-23 e de júniores. O número de atletas com que o Benfica conta nos seus quadros tem apresentado uma tendência crescente nos últimos anos. Em 2016, os encarnados contavam com 84 jogadores nas suas fileiras, um número cerca de um terço inferior ao atual, apresentado 125. Quanto aos rivais, o Sporting tem 123 futebolistas com contrato profissional, o Futebol Clube do Porto conta apenas com 80. Qualquer dos rivais tem menos uma equipa a competir que o Benfica. O Futebol Clube do Porto não tem equipa de sub-23 e o Sporting não tem equipa B. José Manuel Freitas, 125, parece-te um número razoável, dá uma média de cerca de 22 jogadores com contrato profissional por equipa, dos juvenis até aos séniores. Para já, não fazia ideia nenhuma que todos os juvenis do Benfica já eram profissionais. E, portanto, é uma situação que eu valorizo, porque certamente os jovens são profissionais, mas devem ser obrigados a estudar e, portanto, podem casar duas atividades, uma em termos daquilo que gostam de fazer, que é ser futebolistas, e a outra poderem estudar como salvaguarda no futuro. Depois, o futebol é muito caro, mas também quando se negociam passos de jogadores por 126 milhões de euros, pode-se ter 125 futebolistas profissionais.
e uma média de 22 jogadores por equipa não me faz grande estranheza. São muitas equipas a competir. Depois, se quiseres uma comparação com os rivais, parece um pouco o Futebol Clube do Porto só ter 80 futebolistas, mas se calhar tem muito menos emprestados do que aqueles que o Benfica tem. Tem também menos uma equipa que o Benfica. Pois, exato. Mas já o Sporting tem menos uma equipa que o Benfica, tem 123 futebolistas. Um grosso número destes 123 são muitos jogadores emprestados. O Sporting tem muito futebolista emprestado que depois nunca consegue, muitas vezes, tirar a rentabilidade deles ou faz maus negócios, como os casos de Domingos Duarte ou de Demiral, e vamos ver se não acontece o mesmo com o Mateus Pereira. Mas, portanto, o futebol é muito caro, mas conhecendo-se a paixão que o Luís Filipe Vieira tem pela Academia do Seixal, e sabendo-se que neste momento o Sporting quer voltar a investir forte na Academia, tem que semear para colher. E, portanto, não me parece assim razoáveis. Não, porque são 22 futebolistas por equipa no Benfica. Já o Sporting sabe mais, talvez, mas tem muito mais emprestados que o Benfica, creio. Muito bem, o Luís Filipe Vieira participou na festa dos 37 anos da claque Diabos Vermelhos. O presidente do Benfica esteve no aniversário da claque mais antiga do clube, juntamente com 2 jogadores da equipa principal, Samaris e David Tavares. A presença de Luís Filipe Vieira nesta festa aconteceu no final de uma semana marcada por 2 decisões judiciais favoráveis ao Benfica. Uma delas anulou o castigo de um jogo à porta fechada imposto pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, que considerou ter havido apoio do Benfica a claques ilegais. Este é um tema muito antigo já, José Manuel Freitas. Porquê é que o Benfica não reconhece estas claques? Claramente há aqui um bom relacionamento. Se o Luís Filipe Vieira até vai ao aniversário desta claque. Vai todos os anos aos aniversários da claque. Não, eu não consigo entender. Não consigo. Tem de haver aqui uma situação mais profunda o Benfica considera que os seus grupos organizados de adeptos são todos sócios do clube, o que não acontece noutros clubes. Confirmou-se isso agora. Na Juventude Leonina nem toda a gente era, segundo veio a público, nem toda a gente era sócio do Sporting. O Benfica gosta desta forma de funcionar. A grande realidade é que quando há multas para pagar, é o clube que arca com elas. Mas neste caso houve 2 decisões favoráveis ao Benfica, em que é considerado que o Benfica de facto não tem este apoio ilegal às claques e que não há esta ligação. Portanto, aqui acaba por ser o Benfica beneficiado por não ter legalizado estas claques. Vamos ver o que é que isto vai, o que é que vai dar, porque a Federação Portuguesa de Futebol vai recorrer desta decisão e, olhando para o passado em situações semelhantes, a Federação Portuguesa de Futebol acabou sempre por vencer. Agora, eu digo, esta é uma matéria que eu nunca consegui perceber muito bem porque é que o Benfica não quer os grupos de adeptos organizados no clube, prefere tê-los assim. A verdade é que quando as questões são para dirimir na justiça e o Benfica é penalizado, tem que pagar as multas, ainda há muitas situações para resolver, aliás há muitos casos pendentes, mas de todo não é fugir à questão. Não te consigo explicar porque é que o Benfica prefere ter este relacionamento, que no fundo acaba por ser um relacionamento cordial e bom, porque o presidente do clube não foi uma situação excepcional. O presidente do Benfica e normalmente 2 jogadores vão todos os anos ao aniversário da claque. Agora, porquê é que não funcionam como as outras claques? Não te consigo explicar. Tenho ouvido tanta argumentação da parte do Benfica, tenho ouvido tanta justificação de dirigentes que são a favor e de outros que são contra. Não te consigo. Vamos avançar agora com a Jorge Jesus, que reagiu às críticas dos treinadores brasileiros. Depois da vitória sobre o Grêmio, o técnico sublinhou que não foi para o Brasil para roubar o lugar a ninguém e lembrou os vários treinadores brasileiros que já passaram por Portugal. Vou ao Brasil, sou um treinador como eles. Vim trabalhar, não vim tirar o lugar a ninguém, não vim ensinar ninguém. Vim trabalhar dentro de uma ideia, de uma metodologia de jogo que eu apresentei à equipa, aos meus jogadores do Flamengo. Não sou melhor nem pior que nenhum treinador do Brasil. E aquilo que eu quero que percebam é que não é o facto de eu ter vindo ao Brasil que venho tirar lugar a seja quem for, ou que venho denegrir, ou que venho demonstrar que os treinadores brasileiros
têm mais ou menos valor. Não é nada disso. Também queria lembrar para aqueles meus colegas que estão aqui no Brasil, que em Portugal já trabalhou um brasileiro, que chama-se Scolari, um grande treinador da seleção portuguesa, acarinhado por todos os treinadores brasileiros, acarinhado por todos os treinadores portugueses. Não estou a dizer pelo povo português, porque eu também sou acarinhado pelo povo brasileiro. Além de Scolari, Lazzaroni, Abel Braga, Carlos Alberto, René Simões, Paulo Autori, Abel Braga. Estes treinadores, mais alguns que eu agora não me lembro, trabalharam todos em Portugal. E nós, treinadores portugueses, quando eles estiveram lá, tentámos aprender, tentámos tirar qualquer coisa positivo. E nunca foi esta agressividade verbal, constantemente, os treinadores do Brasil têm sobre mim. José Manuel Freitas, foi aqui um recado para os treinadores brasileiros que, quando vêm para Portugal, são bem recebidos, ao contrário daquilo que Jesus sentiu quando chegou ao Brasil? Bom, eu percebo este aborrecimento da parte de Jorge Jesus. Eu tenho acompanhado com alguma atenção nos últimos tempos, ainda antes do Jesus ir treinar o Flamengo. Gosto da forma como os brasileiros tratam o futebol e como se envolvem nas questões. E devo confessar que o Jesus ontem, na minha opinião, terá dado demasiada importância a Renato Portaluppi. Porque a esmagadora maioria dos treinadores brasileiros, ele já no outro dia respondeu ao Argel Fux, que foi jogador do Futebol Clube do Porto e do Benfica, só para situar, que veio contar uma história que quando o Jesus já chegou, já o futebol tinha sido inventado. Ele inventou uma expressão em Portugal com a qual eu estou de acordo, que é cotovelite, porque custa, dói. O Flamengo tem uma equipa de qualidade superior, em grande parte montada por ele quando chegou ao Brasil, e foi uma equipa montada para ganhar. Os outros não têm capacidade financeira, têm que viver com o que têm. Agora, acho que o Jesus, na minha opinião, deu demasiada importância a Renato Portaluppi, porque o que eu te queria dizer era isto. Eu não vejo, da parte dos outros treinadores, Mano Menezes, que é treinador do Palmeiras, o Sampaoli, o selecionador do Brasil, Tite, Muricy Ramalho, que foi um grande treinador do futebol brasileiro e que hoje é comentador, ex-grandes futebolistas, têm todos pelo Jorge Jesus um grande respeito, simpatia e reconhecem que o Jorge Jesus está a contribuir para que o futebol brasileiro, a partir da próxima época, não seja como tem sido até agora. Porque o Jesus chegou, também é um pouco, seria menosprezar a sua qualidade de treinador, dizer em terra de cego, quem tem olho é rei, não é nada disso. O Jesus montou uma estratégia e levou por diante. Agora, ontem era o dia de acertar contas. O Jesus ontem vibrou no final do jogo, como não é normal com a sua equipa técnica. Porquê? Porque depois dos 5-0 na Taça dos Libertadores, com que o Grêmio foi brindado no Maracanã, havia da parte do Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, houve ali um bate-boca, uma conversa surda de o Flamengo para aqui, Flamengo para ali, como que ia querer acertar as contas no jogo de ontem. As coisas saíram-lhe ao contrário e o próprio Renato, no fim, na conferência de imprensa... Estamos a ver as imagens, precisamente do que falavas, o momento da grande festa. Não, o Jesus percebeu que este jogo para ele tinha uma importância suplementar, porque andou assim mimoseado com algumas, passa a expressão, com algumas bocas da parte do Renato Portaluppi e de alguns jogadores do Grêmio de Porto Alegre, como que agora seria a altura de acertar as contas. Afinal, não acertaram nada às contas. O Flamengo, com uma equipa em que deixou grande parte dos jogadores de fora por causa da Taça dos Libertadores, ganhou por 1-0. O jogo foi um jogo complicado. É verdade que o Grêmio podia ter feito outro resultado, mas acho que o Jesus não queria referir-se, no geral, a todos os treinadores brasileiros. Era para Renato Gaúcho. Vamos ouvir, e convido-te a ouvir, mais declarações de Jorge Jesus, onde fala sobre quais são os escritores portugueses que gosta de ler. Quanto aos grandes escritores da língua portuguesa, não é? E falou em dois, não é? Saramago e Fernando Pessoa, que hoje já não são vivos. Qualquer português já leu livros de Fernando Pessoa e Saramago. Como um escritor que mas fazia parte da nossa história, como quando estudava a
aprendi algumas coisas sobre ele, Camões, não é? No último parágrafo de um livro que ele escreveu a palavra inveja. E isto para mim, porque é que há tantos anos o Camões escreveu no último parágrafo dele do livro inveja. É um problema também que muitas das vezes acontece e está a acontecer, não é? Mas leio muitos livros sobre basquetebol, sou apaixonado sobre o basquete, sou apaixonado sobre o handball, sou apaixonado sobre todas as modalidades. Essas modalidades eu leio. Mas o futebol não leio. Sou eu que as crio, se eu vou criar as minhas ideias, não preciso de ler, não preciso saber o que é que os outros pensam, não quero saber, nem me interessa. José Manuel Freitas, Jorge Jesus também é isto. Também é a pessoa que vai citar Lusíadas para uma conferência. Mesmo neste aspecto, também os brasileiros já estão um pouco rendidos a esta forma de estar do técnico português. Os brasileiros estão completamente rendidos à forma de estar do Jorge Jesus. E o Jorge Jesus, a cada conferência de imprensa que passa, e quando está mais perto de ser campeão, já não falta muito, faltam 2 pontos. Aliás, se tem ganho ao Flamengo, tinha sido ontem campeão, mas isso vai acontecer. Perdão, ele próprio documenta-se e puxa do seu cardápio e fala de Luís de Camões e fala de Fernando Pessoa e de José Saramago e enaltece as qualidades dos portugueses, da nossa literatura, da nossa sociedade. E fala de inveja. E faz bem. Há inveja. Isto tem a ver com algumas pessoas que aqui e ali lhe dão... Agora, há uma coisa que eu quero dizer. O Jesus pode ontem ter contado esta história, dizer que lê sobre basquete, sobre handball, mas sobre futebol não lê, não quer saber o que é que os outros escrevem. Não acredito. Não acredito. Nem que tenha que ler ali... eu acho que o conhecimento faz parte do nosso dia-a-dia. Eu também leio muitas coisas de outros jornalistas, como tu. Todos nós temos que ler todos os dias para continuarmos informados. Eu não acredito que sair um livro do Guardiola, do Mourinho, do Jürgen Klopp, que o Jesus não tenha pelo menos curiosidade em ler 1 ou 2 parágrafos. Ontem teve de fazer dar este show para tentar reduzir a um patamar que, se calhar, o Renato Gaúcho mereceu, porque realmente foi indelicado com ele durante muitos dias e, portanto, o Jorge Jesus ontem, aproveitando a embalagem de ser quase campeão e de ter voltado a ganhar ao Grêmio, aproveitou para lhe dizer, olha lá, amigo, eu para além do futebol também leio Saramago, Fernando Pessoa, e sei que o Camões, como ele o tratou, o Camões, e eu vou dizer de outra forma, e sei que Luís de Camões escreveu a última palavra, que é a última palavra dos Lusíadas, que se chama inveja, precisamente para dizer a eles que ele não tem inveja dos brasileiros e que os brasileiros devem ter respeito pelo trabalho dele. Tanto quanto isso. O que revela também, em certa medida, uma nova forma do Jorge Jesus estar no futebol. Porque nós que o conhecemos das conferências de imprensa aqui, sabemos muito bem como é que ele reage. E hoje no Brasil tem tido outra atitude mais profilática, mais cuidada, e isso também está a marcar pontos. Vamos voltar a Portugal e ao presidente do Sporting, isto porque o Clube de Alvalade esclareceu a polémica em torno do cargo político de Frederico Varandas. Em comunicado, o Clube de Alvalade explicou que o presidente leonino exerce um cargo não executivo e não remunerado na Assembleia da Junta de Freguesia de Odivelas. Segundo o Sporting, Varandas só faltou a reuniões quando foi impossível comparecer e fez pedidos de substituição atempadamente. Recordo que a revista Visão avançou que o presidente leonino estava liberto das obrigações militares por usufruir da licença referente ao cargo político, que não exercia de forma assídua. O Sporting desmente essa versão e realça que durante a suspensão da condição de militar, Frederico Varandas abdicou do salário que recebia das Forças Armadas. Este esclarecimento do Sporting termina esta polémica, José Manuel Freitas? Não, nem pensar. Há aqui uma questão até que convém aqui ser relembrada, porque há muitos sportinguistas, alguns até que estão no Conselho Diretivo do Sporting Clube Portugal, outros que são comentadores. Vou referir o Dr. Carlos Barbosa da Cruz, que já se referiu também a mim a propósito de um artigo em que eu escrevi sobre a geringonça e acho que fez ali uma confusão dialética que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Há muita gente no Sporting e o próprio Dr. Carlos Barbosa da Cruz que defende à política o que é da política, ao futebol o que é do futebol. E, portanto, para mim, só há uma leitura. O Dr. Frederico Varandas tem todo o direito e exerce o seu cargo de presidente do Sporting Clube Portugal, não pode estar na política. Aliás, já se devia ter demitido do seu cargo autárquico
na Junta de Freguesia de Odivelas, para evitar esta celeuma. Se isto tem alguma coisa a ver com o facto de não exercer ao mesmo tempo funções nas Forças Armadas, onde é capitão do Exército, é outra questão que eu nem sei o que é que se passa, mas que certamente será aflorada. Mas para evitar que o futebol não se misture com a política, o que o Dr. Frederico Varanda já devia ter feito, para evitar mais especulações, era ter-se demitido do seu cargo autárquico. Para já exerce ainda o cargo de presidente do Sporting. Sabemos também que há um movimento de sportinguistas, de sócios, que quer marcar uma Assembleia Destitutiva. O Rogério Alves já esclareceu que é preciso haver motivos. Há ou não motivos para que seja afastado? Também já li outros sportinguistas. O Dr. Rogério Alves, como presidente da mesa da Assembleia Geral, defende uma teoria. Samuel Almeida, que é um sportinguista que escreve, não vou dizer no jornal onde escreve, não tem problema nenhum, no jornal O Jogo, este domingo desmonta completamente a teoria do Dr. Rogério Alves, que quem vai decidir, havendo a Assembleia, quem vai decidir se há motivo para justa causa ou não, são os associados do Sporting que participarem nessa Assembleia. Portanto, esta história de se dizer, e eu aqui durante algum tempo também disse, até ver não há motivo, os estatutos do Sporting Clube Portugal, bem esmiuçados, como já me disse o eminente jurista, provam que numa Assembleia Destitutiva serão os associados que dirão se há condições para o Presidente do Sporting ser destituído ou não. Não seria uma situação boa para o Sporting, mas pode muito bem acontecer isso. Manuel Freitas, muito obrigada pela tua presença neste mercado, que fica por aqui. E mais logo é rigorosamente a não perder o pé e rista, até porque temos novidades sobre a renovação de Bruno Lage. Para já, Francisco Penin, muito boa tarde. Vamos olhar para a restante atualidade.